astros! Hoje a resenha do canal é sobre um livro que traz como pano de fundo uma vila onde é sempre noite. Hoje a resenha é do livro Noite Sem Fim. Para começar, eu preciso dizer para vocês que foi uma surpresa o pano de fundo dessa história aqui do escritor Roberto Pelanda. Eu não esperava nada desse livro. Eu tinha ouvido muitos IGs falarem muito bem, mas eu não tinha ainda tido nenhuma experiência de leitura desse escritor aqui. Eu já aviso antes de começar essa resenha aqui que foi uma das leituras mais agradáveis e gostosas que eu tive nos últimos tempos. Uma história que traz um pano de fundo muito importante aqui de como é valioso o nosso pensamento. É uma leitura muito questionadora e principalmente com muitas críticas ali à religião que rege a vila aqui dentro do livro Noite Sem Fim. É uma história muito boa, mas que também faz você pensar muito nesse controle que algumas pessoas querem exercer sobre uma maioria. Então, quando nós entramos aqui na história de Noite Sem Fim, nós conhecemos o protagonista, que é o Martin. Martin, ele é um órfão. O pai dele viajou para além-mar. Aqui dentro dessa história, de 6 em 6 meses, um navio é enviado a além-mar. Só que praticamente nenhum navio voltou de além-mar. Então existe ali aquele pesar de saber que a vila vai mandar de 6 em 6 meses pessoas que jamais retornarão. E o pai do Marty foi uma dessas pessoas. O Marty já perdeu a sua mãe ali quando era muito pequeno, porque essa vila já foi atacada por seres que vêm de além-mar. Então essas pessoas ali da vila vivem sobre essa angústia, sobre essa pressão de saber que vão ter que enviar pessoas que não vão retornar e que também pode haver ataques ali às suas casas e às suas famílias. Normalmente essas criaturas atacam a vila e levam pessoas e matam algumas. Então os anciões, que são ali os portadores da verdade, da lei maior daquele lugar, determinam o que essas pessoas devem fazer e principalmente como elas devem se comportar. Eles controlam ali tudo dentro da vila e é algo muito ruim da gente observar durante a leitura. Então o Marty, ele tem essa vida complicada e ele vive com um tio péssimo inclusive. Ele tem muitos embates ali com o seu primo, mas ele tenta lidar da melhor forma possível dentro daquela circunstância que ele foi obrigado a viver. Só que um dia, quando ele já foi se recolher, ele escuta conversas na sala e ele vai então escutar a conversa do tio e descobre algo muito intrigante e coloca ele ali numa linha de descobrir do porquê dessa pessoa tão importante da vila está preocupada ali com o comportamento dele e com quem ele está tendo contato. E isso acaba ali então fazendo com que o Marty vá procurar respostas. E essas respostas vão levando ele cada vez mais próximo ao que o pai dele fazia. E essa descoberta coloca ele em grande risco dentro da vila. Marty descobre segredos, desconfia de muitas intrigas, mas ele forma ali um clube de leitura. Dentro dessa vila, onde esses anciões regem todas as leis e o que as pessoas podem ou não podem fazer, tem uma regra muito absurda, inclusive, que é o fato das pessoas não poderem lerem o que elas querem. Então existe ali uma censura do que as pessoas podem ler, do que as pessoas podem fazer. Só que o Martin, ele descobre ali dentro da casa de uma pessoa que está muito próxima a ele um verdadeiro tesouro onde há muitos livros que são proibidos ali dentro da vila, mas que já tiveram um momento ali no passado onde as pessoas tinham ali a possibilidade de conversar e discutir ideias e filosofias. Então eles têm ali em posse então esses livros e esses livros abrem então a mente deles para uma possibilidade muito absurda do que realmente é a vila e dos segredos que os anciões escondem de todos eles ali. As pessoas dessa vila já estão cansadas de terem que viver sobre essas rédeas rígidas desses anciões e principalmente das pessoas que trabalham ali com ele, porque é um sistema bem complicado mesmo de aguentar. Então você vê que essa opressão dos anciões que querem controlar absolutamente tudo está desgastando muito a sociedade da vila, as pessoas que trabalham ali de forma honesta nos seus pequenos negócios, mas que se em algum momento os anciões querem ter uma participação ou tomar aquele negócio dos cidadãos, eles começam a pesar muito a mão em impostos e também começam ali a querer achar
coisas que possam fazer que o comércio e o negócio da família seja fiscalizado ali pelos anciões e se torne posse deles. Então há um cansaço da população em viver sobre essas normas. Só que eles também temem as ameaças que podem vir de além-mar e acreditam que de certa forma os anciões estão protegendo eles de um grande mal. Só que nesse clube da leitura eles vão descobrir que praticamente todas aquelas histórias que são contadas nos livros não são verdadeiras. Martin tem dois amigos muito importantes dentro dessa história que o apoiam muito, que é o Omar e a Maya, e por eles ele vai se sacrificar. É nesse momento onde essa ruptura então da vida social do Martin, onde ele se vê ali sozinho, isolado e lidando com uma punição totalmente absurda, que os acontecimentos da vida do Martin, as descobertas que ele fez no clube da leitura, vão ser ali revividas e realmente apresentadas a ele. Ele vai ver que essas teorias são verdadeiras e que muitas pessoas ali da vila tentaram em um momento mostrar que aquilo que os anciões estavam ali apresentando para as pessoas podem não ser verdadeiro. Mas será que Martin vai conseguir se manter firme até o final para proteger aqueles que ele tanto ama e lidar com as consequências do que vai acontecer na vila? Astros, essa leitura, como eu comecei comentando com vocês, foi uma leitura muito prazerosa. A única coisa que eu preciso comentar com vocês aqui é que eu senti o livro num tom um pouco mais lento dos livros que eu estou acostumada a ler de fantasia. Em livros de fantasia eu sou acostumada a pegar aquele negócio que está acontecendo ó, em disparada, vai adrenalina do início ao fim, as coisas acontecem ali quase no rock pesado que você tem que lidar com as emoções e engole o livro de uma forma muito rápida. Aqui em Noite Sem Fim, eu também engoli o livro de uma forma muito rápida, só que eu senti o livro que, apesar dos temas importantes que ele traz aqui pra gente, mas de uma forma tão gostosa e harmoniosa de seguir o fluxo, ele puxa você a continuar a leitura, mas de uma maneira muito suave. E isso foi uma coisa que me surpreendeu, na verdade, porque eu não estou acostumada com esse tipo de leitura. Geralmente as minhas leituras são muito alucinantes. E nesse livro aqui, apesar de ter partes alucinantes, o escritor conseguiu trazer para mim esse tom mais tranquilo de mostrar todo o cenário com muita coerência e também de uma forma leve, porém constante. O Martin foi um personagem que você vê ele crescendo diante dos seus olhos. Você vai lendo o Martin ali no primeiro capítulo sobre qual que é a forma de convívio ali com o parentesco familiar dele, e você vê que ele não se deixa abalar com aquilo. Ele sente falta ali da estrutura familiar dele, dos pais dele, só que ele se mantém firme ali com a amizade que ele tem com o Omar e a Maya. Esses dois personagens são muito importantes na trama e também pro Martin. O Martin tem aquela lacuna na vida dele porque não conheceu a mãe. A mãe ali sofreu um ataque quando ele era muito pequenininho, que faz uma ligação com toda a história e foi uma das coisas que eu gostei muito na construção do escritor, porque realmente ele fechou todos os pontos que ele colocou aqui no livro. Isso é muito raro quando a gente pega um livro de fantasia. Então eu tenho que dar os parabéns para o escritor porque ele realmente costurou todos os pontos que foram sendo apresentados desse livro. Tanto que ele fez as coisas tão bem feitas, conforme ele ia apresentando as situações, apresentando os personagens, isso já ia se desenvolvendo e finalizando nos próximos capítulos. E eu gostei muito porque eu sempre falo com vocês que eu sinto falta dos escritores de fantasia trazer esses personagens bem trabalhados, bem desenvolvidos e principalmente bem finalizados. Então aqui dentro de Noite Sem Fim, nós percebemos que o escritor ele foi muito detalhista em todos esses pontos. Então, por exemplo, a gente pega um personagem ali que aparece logo no início no clube da leitura, que fala sobre a filosofia, sobre o que ele pensa, sobre a ciência. Então, logo em seguida, quando tem aquele impasse ali onde o Martin quer salvar a Maya, ele encontra esse personagem. Há uma explicação sobre quem ele é. E você vê que não estava tão distante ali dentro da vila. Então, em cada passo que o escritor vai apresentando as situações, ele também já vai trazendo isso e finalizando. E eu achei incrível isso. O fato do livro ser mais ameno, menos adrenalina, assim, igual eu tô acostumada, no começo me surpreendeu porque eu não tô acostumada com esse tipo de leitura, como eu comentei. Só que quando você chega na metade do livro, que você lê como estão sendo levadas, é muito bom na leitura. E eu me surpreendi por ser pega dessa forma, numa leitura tão constante assim. Você vê o escritor conseguindo manter um ritmo do início ao fim. Mesmo nos momentos de pico, ele consegue ali trazer aquela raiva do Martin em tentar ali achar a pessoa que ele está procurando no navio
e ao mesmo tempo conseguir manter a sua adrenalina ali no nível tranquilo e harmonioso, que foi a proposta que ele fez do início ao fim dentro da leitura. Aqui dentro dessa história de Noite Sem Fim, o escritor te convida a analisar as coisas que são apresentadas. Então aqui, quando a gente vê a cultura dos anciões, o que eles colocam, você vê que existem pessoas que estão ali obrigadas a seguir aqueles pensamentos e aqueles ensinamentos. Existem pessoas que gostam desse poder e querem exercer esse poder, mesmo que seja pela dor. Mas existem pessoas que estão no poder e que não conseguem entender o porquê daquilo está acontecendo. Eles se questionam, eles sentem que aquilo não é bom e que não faz sentido, por exemplo, punir pessoas por ler um livro ou controlar uma mãe que está ali sofrendo porque os seus 2 filhos foram levados além mar. Dentro dessa história, você é levado a se questionar sobre as situações que é apresentada ali na vila. Então, por exemplo, quando o ancião vem e diz que uma coisa é certa e todo mundo sabe que o posicionamento dele é errado, isso te leva a pensar em como nós não podemos ser cegos em seguir qualquer pessoa que diz que o que ele acha, o que ele define ali realmente é correto. Então você vê no momento lá que, para defender os anciões, todo o exército foi levantado para protegê-los ali. Só que a vila inteira ficou à mercê. Então, como pode só eles serem importantes, sendo que quem produz e quem faz a vila acontecer estava sendo massacrado? Então, é um livro que realmente traz esses questionamentos ao leitor e é uma leitura maravilhosa, gente. Nós terminamos o livro com uma decisão muito dolorida do Marte. O que será do Marte agora aqui nesse final? Eu tô muito ansiosa para começar a ler o livro Primeiro Amanhecer, que é a sequência desse livro aqui, para poder vir falar para vocês se o escritor vai fechar com maestria esse ponto que eu tanto quero ler no próximo livro, Primeiro Amanhecer. E, gente, antes que eu me esqueça, eu sou a Jéssica Pertilha, aqui do canal Biblioteca de Bolso. Se você não me segue, por favor, me siga agora, porque ajuda muito esse canal a crescer. Deixa seu like, quando você deixa seu like, o YouTube entende que isso é um vídeo bacana e divulga esse vídeo para outras pessoas. E não deixe de conhecer o livro Noite Sem Fim, porque eu tenho certeza que você vai se apaixonar por essa história de Marte e por todo o pano de fundo que o escritor traz aqui pra gente. É emocionante, gente. A hora que o Marte cresce assim aos nossos olhos, que ele toma ali as suas decisões e que inclusive impressiona as pessoas ao seu lado, é muito gostoso ver esse desenvolvimento do personagem que foi feito com tanta maestria por esse escritor aqui, que é o Roberto Pelanda. Novamente, a Vaec tá aqui sendo parceira do canal e tá convidando vocês a conhecerem essa história assim como eu e também presenteando vocês com 20% de desconto na compra desse livro aqui. Então, o site da editora Vaec, vocês podem entrar, conferir ali os livros que eles têm, incluindo esse aqui e também o Primeiro Amanhecer, que faz parte dessa série, e comprar com 20% de desconto pelo cupom Biblioteca20. Não deixe de conhecer, vocês vão se apaixonar por essa história assim como eu me apaixonei. E se você já conhece, deixa aqui nos comentários o que você achou desse livro, eu quero muito saber. Também me segue lá no meu Insta, que é bibliotecadebolso.br, porque por lá você fica mais pertinho de tudo que eu falo sobre o mundo da literatura. Eu vou ficando por aqui, astros, desejando que você se entregue a essa leitura de Noite Sem Fim. Um beijo, astros, e nos vemos em breve!